Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um painel do Rio Info 2020. Hoje nós vamos falar sobre gestão da inovação, as normas ISO. E eu tenho aqui o privilégio, eu sou John Forman, então tenho o privilégio aqui de coordenar esse painel, que conta com a presença do Nelson Al-Assal, que é o diretor de normalização da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Temos, e vai fazer a primeira apresentação. Na sequência, nós vamos ter o Júlio Félix, que é diretor da High Technologies, membro da Comissão Especial de Estudos de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e que, inclusive, era o coordenador dessa comissão em 2009, quando eu me juntei a ela. E, na sequência, o José Augusto Abreu, que é o atual coordenador da CE 130, e estamos aqui, então, para discutir a nova norma, a nova família de normas ISO 56000, que tratam da gestão da inovação, mas eu já vou aqui deixar a palavra com os demais painelistas que vão contar um pouco dessa história toda dessas normas, esse trabalho da comissão aqui já de muitos anos, o papel da BNT, enfim. A apresentação que eu fiz de cada um deles também foi bem resumida, então eu peço que cada um deles, quando for falar, se quiser, complemente a sua própria apresentação, começando com o Nelson, como eu disse, diretor de normalização da ABNT. Nelson, obrigado por estar aqui com a gente. A palavra é sua. Eu que agradeço, John, e estou muito feliz de estar aí junto com você, com o Zé Augusto, com o Júlio, com a Lilian. E queria dar bom dia, né, para todos aí que depois vão nos assistir essa discussão, essa apresentação. Sim, sou diretor da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a gente vai falar agora de um trabalho excelente que vem sendo feito por essa equipe, tanto no âmbito nacional como também no âmbito internacional, porque existe uma ligação entre esses dois trabalhos. E eu vou falar um pouco sobre inovação, e eu quero só fazer uma rápida apresentação para vocês. Eu vou falar sobre um pouco de gestão de inovação, incertezas, inovação e dinossauros. Por que dinossauros? Porque eu sou biólogo de formação e todo mundo sabe o que aconteceu com os nossos antepassados dinossauros. Não é? Eu vou contar uma história rapidinha para vocês. Me perdoe que está em inglês, isso faz parte de um workshop que eu dou para os países latino-americanos aqui. E eu fiz esse workshop no final do ano passado, em novembro do ano passado, né? Um pouquinho antes da pandemia. E eu faço um convite para vocês, a gente voltar 20 anos, a 99. Né? E em 99, minha filha era muito pequena. E eu vou contar uma historinha. Ela me ligou, né? Eu estava trabalhando no meu escritório com o meu notebook Compaq. Era o melhor naquela época. A empresa mais sólida na área de TI. Minha filha me ligou e eu atendi no meu telefone BlackBerry, que também era o must daquela época. E ela falou, papai, venha na escola porque eu tenho a minha apresentação de teatro. Eu saí correndo, falei, filha, é verdade, tinha me esquecido. Falei, deixa eu pegar o meu Walkman da Sony, porque eu adoro ouvir música, né? Adoro ouvir um rock and roll, um pouco de Queen no caminho. E falei, pelo amor de Deus, deixa eu pegar minha máquina fotográfica. E peguei a minha máquina fotográfica Kodak, a líder em fotografia por décadas. Quando eu saí, eu me lembrei, preciso comprar filmes, porque eu vou tirar muitas fotografias. Né? Então, tive que parar numa banca de jornal, né, para comprar filmes de 36 poses. Peguei um carro incrível, aquele Hummer, aquele carro, né, fantástico, um dinossauro ambulante. E no meio do caminho eu falei, deixa eu parar na Blockbuster para pegar alguns vídeos para o final de semana. E aí eu pergunto para vocês, o que tem de errado nesse slide? Tudo. Né? Todas essas coisas sumiram. Todas essas empresas, elas eram líderes, estavam consolidadas como líderes nos seus segmentos, né? A gente tem outros exemplos aí, e
todas elas, todos esses produtos, praticamente todos eles desapareceram, né? Por quê? Porque elas falharam em inovar. Se nós analisarmos das 500 das Fortune 500, as 500 maiores empresas do mundo, veja bem, empresas enormes, não estou falando de empresas pequenas e frágeis, por vezes, mas aquelas que a gente nunca pensa que vão desaparecer, de 2000 para cá, ou seja, de 2000 para 2016, nós tivemos uma mortandade de praticamente metade delas, em 16 anos. Se nós analisarmos de 1955 para 2019, só 10% sobreviveram. Então, isso mostra o papel e a importância, a relevância da inovação para qualquer tipo de atividade. Porque uma regra no universo existe, tudo evolui. E se tudo evolui, tudo precisa se adaptar. E a esse processo, de maneira estruturada, chamamos de inovação. Porque senão a gente pode ser pego numa situação como essa, né? Quando a onda já está muito próxima de você e você não consegue escapar. E isso foi o que aconteceu. A miopia de muitas empresas levou ao desaparecimento não apenas da própria empresa, mas de empregos e, às vezes, de valor, né? Perda de valor, inclusive porque não souberam inovar. Mas depois você sempre tem pessoas que estão inovando e ocupam o lugar. O nicho ecológico sempre é ocupado. Um conceito que eu tenho sempre falado ultimamente, há alguns anos, é um conceito chamado de VUCA. É uma sigla que fala sobre volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E eu tenho falado nesses últimos anos que a gente está entrando num período de muita volatilidade e incerteza. Então, welcome to VUCA. Bem-vindos. Exemplos disso, né? Tivemos Brexit, mudanças climáticas, a guerra comercial, novas tecnologias, temos guerras, migrações, crise na democracia, tivemos a Catalunha Exit, e logo depois que eu fiz esse workshop ano passado, a gente teve a famosa Covid que veio e pôs o mundo de cabeça para baixo, né? Então, nós temos que estar preparados para esse tipo de situação, com resiliência, né? Isso também tem a ver com as normas de resiliência, esse outro conceito, mas a inovação faz parte intrínseca, é um antídoto intrínseco à incerteza, né? E para isso nós precisamos ter visão, um outro VUCA embaixo, que é visão, né? Entendimento, claridade e adaptabilidade. E aí que visão e adaptabilidade tem muito a ver com inovação. Só para vocês verem, mais um exemplo, as 10 empresas maiores do mundo, isso em setembro de 2019, quando eu fiz esse workshop, dá para ver qual tipo de empresa. A gente vê alguma grande empresa de siderurgia, de mineração, né, de petróleo, de indústria pesada? Não. Hoje são empresas de alto nível de inovação, empresas de conhecimento, de tecnologia. E é possível que surgirão novas tecnologias que vão realmente substituir, inclusive, todas essas tendências aí nas próximas décadas. IoT, inteligência artificial vindo, Big Data, temos também a parte de DNA e de biotecnologia. Então, temos uma série de novas tendências aqui vindo. E o que aconteceu? Eu acho que falhei um pouquinho aqui. E há 65 milhões de anos, né, nós tivemos essa situação, né? Um dinossauro falando para o outro: não, fique tranquilo,
ser o fim do mundo. Mas, para eles, foi. Nelson? Vocês estão me ouvindo ou falhou aqui? Acho que falhou um pouco o link, né? Deu uma falhada, mas agora a gente voltou a te ouvir. Falhou um pouco o link. Então, continuam me ouvindo ou falhou? Sim, estamos ouvindo. Então, o importante é que nós tenhamos essa capacidade de evoluir e de promover a adaptabilidade, e isso, com certeza, vem sempre através da inovação. Eu vou falar um pouquinho sobre as normas agora, que meu computador deu uma travada, infelizmente. Enquanto você está ajustando aí, Nelson, e essas falhas sempre acontecem. Acontece, me desculpe, deu algum problema aqui no meu computador. Sem problema nenhum. Eu queria até aproveitar para corrigir uma indelicadeza que eu não apresentei para vocês, a Lilian Araújo, que também está aqui conosco, e que justamente é da organização do Rio Info, que está aqui nos acompanhando, por isso que vocês estão vendo ela aqui conosco, ajudando na gravação, enfim. Então, agora que já apresentei a Lilian também, Nelson, não sei se você quer tentar reiniciar a apresentação. A apresentação, acho que ela vai ficar um pouquinho parada agora, mas se vocês me escutam, eu vou continuar falando, só para a gente não perder mais tempo. O importante é que a normalização, ela é um processo aberto, ela é um processo que busca gerar as melhores práticas e consolidar as melhores práticas de qualidade para qualquer tipo de processo ou produto. E no caso da inovação, nós temos também, se você não tem um processo para a gestão da inovação, isso não vai ser tão eficaz. Então, o esforço que a ISO tem feito e que a ABNT está fazendo através da CE 130, ele é muito importante para consolidar a atividade da inovação e consolidá-la como um instrumento mesmo útil e uma ferramenta aplicável em qualquer tipo de empresa. Então, eu convido vocês a participarem da ABNT. Participarem das nossas comissões de estudo. Era isso, mas eu realmente estou com problemas técnicos aqui, no meio da apresentação. Peço desculpas. Se não tivesse algum problema técnico, não seria uma apresentação num evento de TI. É normal. Não, é lei de Murphy total. Deu um problema técnico terrível aqui. Meu computador agora deu uma travada total. Mas, então, é isso. A normalização, ela é um instrumento para a consolidação do conhecimento e consolidação da inovação tecnológica. E dentro da inovação, ou seja, da gestão da inovação, formas técnicas desenvolvidas no âmbito da ISO e desenvolvidas aqui no âmbito da ABNT e adotadas, elas são um instrumento efetivo para a disseminação e consolidação da inovação enquanto processo de gestão. E essa que é a grande vitória para que a gente tenha mais resiliência, capacidade de sobrevivência das empresas dentro de um cenário cada vez mais mutável, cada vez mais incerto, e para que a gente mantenha aqui a competitividade de empresas e da própria sociedade brasileira. Era isso que eu tinha para falar e agradeço a vocês. Peço desculpas aí pelo problema. Super obrigado, Nelson. Eu vou agora passar a palavra para o Júlio Félix, mas eu vou até sugerir que o Zé, o que vai vir em seguida,
já faça o upload da apresentação dele, deixe na tela inicial, porque o Júlio não tem slides. E aí, com isso, a gente já vai testando aí algum problema que possa haver ou não nessa mudança de apresentações. Ok, Zé Augusto? E tenta fazer isso enquanto o palco passa aqui agora para o Júlio Félix, a quem eu também agradeço por estar aqui nos brindando com a presença aqui nesse painel. Muito bem. Olá a todos que participam deste evento. Para mim é uma grande satisfação voltar a esse ambiente de uma maneira totalmente diferente agora. Olá, meus colegas de mesa alongada. Muito bom estar com vocês também. Nós estamos falando aqui de um tema da década de 90, que vários estados, nação, em função das suas políticas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, estabeleceram diversas metodologias, ferramentas para apoiar essa política. Eu tive a oportunidade, então, em 2007, perdão, a conhecer principalmente o sistema espanhol, que tinha uma lei de incentivo à pesquisa e desenvolvimento e inovação, e naquela época essa lei ela determinava que alguém dissesse, para apoiar a decisão de governo no subsídio para essas áreas, quanto de P, quanto de D, quanto de I, um projeto apresentado dentro dessa política de incentivo tinha. Eu achei uma experiência fantástica. Sem dúvida, a legislação brasileira não era nesse caminho, mas nós trouxemos para o Brasil esses amigos e colegas da Espanha que, em vários eventos aqui no Brasil, transmitiu a nós qual foi o desafio deles. A ABNT, aberta e percebendo essa necessidade e interesse da sociedade, nos abriu a porta, nessa época, para tratarmos desse assunto, construindo um conjunto de normas que viesse a apoiar tanto a pesquisa como o desenvolvimento e a inovação no país, à luz da legislação e da política de pesquisa, desenvolvimento e inovação à época. Capitaneada do lado empresarial, que é extremamente importante, porque nós temos que estar com todas as partes interessadas envolvidas, pela ABINE, do lado das instituições de pesquisas, pela ABIPT, Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, a qual eu presidia à época. E um apoio muito grande do Ministério da Ciência e Tecnologia, era só esse o nome à época também, e da nossa agência de inovação, que é a FINEP. E a ABNT, então, nos abriu as portas e constituímos, com vários outros parceiros, universidades, pessoas interessadas no tema, como aqui o José Augusto, que à época abriu uma empresa de consultoria, mas tinha já muito envolvimento na área. E criou-se, então, a Comissão de Estudo Especial 133, a CE 133, para tratar normalização no tema pesquisa, desenvolvimento e inovação. Era um pouco mais amplo do que nós tratamos hoje. Nesse esforço que iniciou em 2008, calhou de 2011 publicarmos pelo menos 3 normas, que a gente construiu como a série 16.500. A primeira norma era uma norma que tratava de terminologia, não terminologia sobre o assunto pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas terminologia para entender os demais documentos que também faziam parte desse desenvolvimento. E em seguida, tratamos de um outro tema que é hoje a principal discussão, que era um sistema de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação, que tinha como estrutura a norma ISO 9001 da época. E uma terceira norma,
que tratava essa, diferentemente do que está acontecendo na ISO hoje, mas muito parecida como acontecia na Inglaterra e na Alemanha, nós desenvolvemos uma norma que tratava de projetos, né, boas práticas de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, essas foram as normas à época publicadas, com apoio da BNT, nós pudemos, então, debater essas normas em vários eventos pelo país afora. Desde essa época, né, para nós, o sistema de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação tinha um foco em apresentar boas práticas. Não era a ideia criar requisitos para esse tema. E isso foi um ponto muito importante para que tivesse um apoio de várias outras organizações à época, principalmente do setor empresarial, que tinham a preocupação de criar-se novos requisitos de governo para a apresentação de projetos nessa área. Bom, por fim, tivemos um sucesso muito grande, mas podem verificar que nós iniciamos em 2008, conseguimos publicar em 2011. Não é um tema trivial. Bom, obter consenso já não é trivial, que é o nosso desafio na normalização, né? E o tema era muito novo para nós naquela época, né? Bom, então, pode perceber que nós iniciamos em 2008. Nós vamos falar hoje de uma norma que foi publicada em 2019 pela ISO. As normas e a experiência brasileira foi elemento não só para discutir as normas na ISO, mas também para a criação, a nossa experiência. Eu tive a alegria, a satisfação de coordenar esse trabalho, ou seja, a CS 30, por Júlio, acho que estamos tendo um pouquinho de problema aí com sua conexão. Felizmente, alô? Oi, Júlio. Deu uma variação aqui na sua conexão. A gente perdeu esse seu último minuto de fala. Alô? Oi. Acho que agora voltou. Júlio? Nós, novamente, aqui estamos comprovando que é, de fato, uma apresentação num evento de TI, porque aqui os imprevistos continuam aqui nos assombrando. Mas, eu acho que tem alguma atualização do Windows que está vindo. Eu tive que entrar via celular. E o Windows está sabotando. Acho que teve uma atualização que está sabotando a gente aqui. Mas, assim, eu imagino que o Júlio deva estar buscando se reconectar, mas aqui no interesse aqui do tempo do nosso painel, eu vou pedir, Zé Augusto, que você, então, faça a sua apresentação e, quando você terminar, o Júlio conclui ali a fala dele. Pode ser? Perfeito, para mim está bem. É uma pena, o Júlio estava entusiasmado. Lilian, posso já projetar o meu slide, o que você tinha desabilitado? Opa! Está se vendo? Sim, pode. A gente chegou a ver e sumiu. Não, tudo bem. E agora, vê-se? Acho que ainda não. Tenta compartilhar a tela. Júlio, você chegou aqui novamente. Eu pedi para o José Augusto começar a apresentação Caiu tudo dele. aqui. Ok. Eu não sei até onde foi a minha apresentação. A gente perdeu 1 minuto do final da sua fala. Você estava indo muito bem,
Até agora, como o Zé Augusto nem colocou a tela aqui dele no ar, se você não se incomodar, vou pedir para o Zé Augusto fazer a apresentação e você retoma, já concluindo a sua fala em cima até de pontos que o Zé Augusto possa estar trazendo para a gente, ok? Ok, a gente termina no debate mesmo, não tem problema. Isso. Bom, bem-vindo de volta, pelo menos, Júlio. Estão vendo a minha tela agora? Sim. Estamos. Bom, que bom. Até que enfim que alguma coisa funciona. Por enquanto, né? Como disseram os dinossauros há pouco. Queria aproveitar para começar, John, agradecer à Rio Info a oportunidade de nós estarmos aqui apresentando esse momento do nosso trabalho. Para mim é uma satisfação pessoal adicional, porque, embora eu não seja da área de TI, mas já tem alguns anos que eu venho participando com alguma frequência de eventos na Rio Info, desde que eu como técnico, como especialista e como consultor, acabei me envolvendo com alguns trabalhos de normalização na área de TI, muitos deles que eram liderados pela RioSoft, e o pessoal na Rio Info sempre abriu espaço para alguns momentos muito interessantes. Então, se eu não me engano, desde 2011, eu acho, foi a primeira vez que eu participei, um evento internacional sobre normalização no Rio Info, e, portanto, é uma satisfação adicional para mim a gente estar fazendo essa divulgação, essa disseminação desse trabalho que a gente faz, justamente na Rio Info, que é esse evento bacana, né? Não vai dar para a gente tomar um cafezinho no Majestic do lado dessa vez, né? Mas faremos isso em outra ocasião. E o ponto então que me traz aqui é tentar dar uma visão rápida e tentar estimular as pessoas, encorajar e engajar as pessoas nesse momento que nós estamos agora na discussão de normas da ISO de gestão de inovação. O grande propósito da ISO se envolver ou ser envolvida, porque ela foi desafiada a fazer isso, com o tema da gestão da inovação, é justamente de proporcionar ferramentas para aprimorar as capacidades das empresas em relação à gestão da inovação. E está aqui escrito com uma letra muito pequenininha qual é o grande mote dessa ferramenta, qual é o propósito. É passar do acaso à gestão da inovação, né? O objetivo da normalização, nesse caso, não é inventar ou engessar o Eureka, e quando nós desenvolvemos as primeiras normas brasileiras, eu me lembro de eu participar de um evento da RECIT, que é a Rede de Ciência e Tecnologia do Mercosul, organizado pelo pessoal da MCT, RedTech, etc. e tal, e estava lá um inventor, e o inventor, quando foi anunciado que a gente ia fazer uma palestra sobre isso, ele pegou o microfone e disse, mas como? Vamos agora engessar a Eureka? E, na realidade, a questão é outra, a gente teve a oportunidade de explicar lá. Mas esse slide, eu acho que ajuda a mostrar um pouco do grande momento que nós estamos vivendo em relação à inovação. Até pelo que o Nelson mencionou no início da apresentação dele, e depois um pouco do que tocou o Júlio, a inovação ela ganhou uma importância, ganhou uma potência e um nível de atenção da sociedade nos últimos 20 anos de uma maneira brutal, né? E é quase datado, porque até meio dos anos 90, início dos anos 2000, a gente falava em PDI, e agora é muito claro que I é uma coisa, PDI é outra, e a gente temos que lidar com essas coisas de maneira distinta. E esses dados são os dados da McKinsey, de uma pesquisa que a McKinsey fez em 2010, em que dizia que grandes executivos internacionais, a esmagadora maioria deles, estavam ligados que esse negócio de inovação é extremamente importante. Se eu quiser permanecer competitivo, eu tenho que me envolver com isso. A nossa empresa tem que se envolver com isso. Só que os mesmos caras, um grupo até maior, dizia, beleza, eu sei que inovação é importante, sei que é o caminho da sobrevivência, mas não estou nada satisfeito com o que eu estou fazendo. Procurou-se entender, procurou-se explicar o porquê desse tipo de coisa, mas houve uma percepção mais clara, a partir justamente de meados da década passada, que era preciso abordar a questão da gestão da inovação.
Porque uma coisa é a eureka, é o acaso da criação espontânea, enfim, e a outra coisa é uma empresa, uma organização ter uma atitude consistente, permanente, apontada para a inovação. E esse é o desafio que é posto para as empresas hoje. Então, a gestão da inovação é um grande desafio porque ela se põe no momento em que o mercado hoje está cada vez mais competitivo de uma maneira em que a parada é ganha ou por uma coisa completamente nova e inesperada, ou pelos detalhes do que fazem a diferença. Eu me lembro que eu estava co-conduzindo, porque era eu e o Nigel Croft, que era o coordenador, presidente internacional da ISO 9000, do subcomitê da ISO de Gestão da Qualidade, uma missão de estudos do Inmetro e da indústria brasileira, num projeto de cooperação do Ministério da Indústria com a Comissão Europeia, sobre infraestrutura tecnológica, etc. E às tantas, isso foi em 2008, já se falava com força sobre inovação, e um brasileiro perguntou para os europeus, mas por que vocês estão tão preocupados com inovação? E a resposta da pessoa, que era da direção, na época chamava-se Direção Geral da Indústria, que é um dos comissariados da União Europeia, um equivalente ao Ministério, ela disse assim, porque se nós não dermos um passo à frente na inovação, nós vamos ser atropelados pelas vantagens comparativas de salários baixos, etc., por exemplo, pela China. A gente só consegue ter uma presença competitiva no mercado se tivermos consistentemente um passo à frente. Então, esse é o cenário da concorrência global. Ao mesmo tempo, as empresas, as organizações recebem uma avalanche de informações que torna muito complexo gerenciar e tomar decisões com base nisso. As mudanças tecnológicas, a velocidade com que elas acontecem é vertiginosa e avassaladora. A inovação, inclusive, já ultrapassou de muito a visão de que é uma coisa de tecnologia, né? Isso era entrega à idade quem fala em inovação tecnológica, porque inovação hoje é a mudança da maneira de fazer as coisas, de fazer negócios, etc. E se há um lado técnico nisso, há um lado de abordagem de empresa, de gestão, fundamental para manter esse push que as organizações procuram ter para elas serem consistentemente inovadoras. E aí, então, é que acontece a comunidade, o ecossistema de inovação, que as pessoas que pensam nisso e fazem isso, que olham para os lados e pensam onde é que a gente pode construir algumas ferramentas que nos ajudem nesse caminho. E aí surgiu a ideia, então, de construir grandes referências consensuais de boas práticas, consolidando a experiência de quem faz a consenso internacional. Então, decidiu-se fazer normas da ISO de diretrizes. Para chegar nesse ponto, houve um percurso, que foi o que o Júlio mencionou, começou com algumas iniciativas nacionais, naquela época ainda na lógica do PDI. Isso acabou por chegar na União Europeia e formaram um conjunto de normas europeias aí já focado exclusivamente em inovação, criatividade, ideação, etc. E aí a situação amadureceu ao ponto de se pensar que vale a pena haver uma norma internacional. E aí, essa é uma das perguntas com que a gente muitas vezes é confrontado, mas não é contraintuitivo esse negócio de inovação e normalização? Não é o oposto? Não se pensarmos que a inovação, nessa pegada que as empresas sentem necessária, ela tem que ter um processo sistemático, ela é um processo em si mesmo. Não é uma coisa ocasional, errática, fashion, maneira, não. É um processo perseguido consistentemente pelas organizações, e aí a normalização pode ser um dos instrumentos que contribui para as organizações implementarem isso de maneira consistente e que dê dinamismo para isso. A ISO é um organismo internacional não governamental, é a Federação dos Organismos Nacionais de Normalização, tem 164 membros no mundo todo, é uma organização bastante grande, e ela reúne, então, o que a gente chama tecnicamente de partes interessadas, que são pessoas, especialistas, representantes das várias áreas de interesse, que coletivamente constroem conhecimento. As normas são internacionais, elas, usando uma linguagem muito coloquial, são soluções que fazem as coisas funcionarem, em particular no sistema de gestão, que foi uma inovação muito grande, já está uma inovação em termos de modelo de negócio, em maneira de abordagem de solução de problemas
que aconteceu no final do século passado, nos anos 80, provou que é um tipo de ferramenta que ajuda a resolver determinado tipo de problemas. E o fato disso ser feito à escala internacional ganhou uma potência muito grande. Então, um sistema de gestão, no fundo, é a maneira com que uma organização se organiza para assegurar objetivos que ela estabelece. E faz isso gerenciando as diversas interfaces, os diversos processos e subprocessos que tem dentro da sua organização. Essa é a maneira mais simples de descrever o que é um sistema de gestão. E por que ser uma norma de diretrizes? Por que é que se decidiu, só para ser muito simplista, as normas podem ser de recomendações, de diretrizes, ou podem ser normas de requisitos, de coisas que têm que ser cumpridas. Decidiu-se, ao nível internacional, que, primeiro, a gente precisava criar uma linguagem, definições comuns, um entendimento comum do que é inovação, gestão da inovação, estabelecer uma estrutura comum para isso, que tenha credibilidade, que seja aceita por todos, e, com isso, potencializar a percepção por parte da alta administração, da gestão das organizações, de que a inovação requer gestão e que isso tem um valor crucial. E não se quis fazer um documento que engessasse e que criasse obrigações. Então, o objetivo dessa norma é facilitar benchmarking, é sistematizar essa abordagem da gestão como atividade específica, gerar agilidade, estimular abordagens voluntárias e evitar que se criasse um modelo prescritivo, um modelo único, algo que parecesse uma solução tirada do bolso do colete ou que permitisse que as empresas se autoproclamassem inovadoras sem ser muito claro o que é que significa isso. Portanto, à partida, se pensou em fazer algo que fosse um instrumento de potencialização e que ajudasse as empresas a se organizarem para isso. Com isso, então, há várias vantagens para a sociedade. Pode haver treinamentos comuns, estabelecer processos de liderança, promover intercâmbio, desenvolver atratividade para negócios, para clusters, para destinos, para regiões, para territórios, e melhorar a recuperação da economia. E hoje, quando se fala em Covid, quando se fala em retomada econômica, ou retoma econômica, como fiz aqui em Portugal, onde eu estou agora, é muito claro que o novo mundo que virá ele terá que ter duas bases concretas do ponto de vista da atividade econômica: sustentabilidade e inovação. E aí, então, a gente chega no comitê. O comitê, como o Júlio mencionou, ele herdou e se aproveitou de diversas experiências que tinham acontecido no mundo, e a brasileira, com as normas nossas de PDI, na época, foi uma das que foi considerada. O comitê foi fundado em 2013, portanto, cerca de 5 anos depois que os primeiros países começaram a publicar as suas normas, constituíram os seus comitês e começaram a criar as suas normas. Envolve um número muito grande de pessoas, já tem 4 normas publicadas, que a gente abordará em seguida. Aqui temos uma foto justamente numa das reuniões que aconteceu em Madrid, na Espanha, que tem inclusive uma pessoa que era muito frequente nas próprias reuniões do Rio Inf, que é a Gisele Vilas Boas, que é uma das nossas colegas do comitê que teve participação ativa. Hoje o comitê tem 64 países, a maioria deles o que a gente chama de membros participantes, são essas que estão em azul, alguns países que são observadores e vários organismos internacionais participam ativamente do trabalho do comitê. E aqui eu chamo a atenção em particular ao CDE, que tem manual de órgão, tem todo um processo muito respeitado e muito decisivo de promoção de inovação e que teve toda a preocupação de estar alinhada com os trabalhos e contribuir com os trabalhos da Comissão. Tem também a Organização Internacional de Propriedade Intelectual, a Organização Mundial do Comércio, enfim, é uma pleiade de entidades e de organizações, além dos países que são, de fato, quem está na ponta de lança do pensar e do fazer inovação. O comitê envolve um conjunto grande de partes interessadas, que são os clássicos que não estão na atividade de normalização, e, como o Júlio mencionou, e o próprio Nelson, nós temos uma organização que é o espelho, esse é o termo técnico que nós usamos, temos um comitê espelho do comitê da ISO, que é a nossa CE 130, né, que é quem forma as posições brasileiras para discussão nesse comitê.
Nós participamos ativamente de várias dessas reuniões do comitê. Eu, particularmente, participei, o Júlio, a Gisele participou de várias também, teve o Mário Sérgio também que participou, um colega do Senai da Bahia também participou da reunião da China. Então, nós temos estado envolvidos e participando também de alguns desses grupos de trabalho que estão formulando esses documentos, essas referências. A comissão é coordenada por mim, esses slides vão estar à disposição de vocês depois. Tem aqui o nome do nosso secretário, a participação nas comissões da ABNT é livre e aberta a qualquer interessado, e é com esse propósito que eu tenho aqui esse slide para ser um chamamento ao vosso envolvimento nisso. Dito isso, o comitê trata com 4 grandes áreas. Tem um grupo que discute avaliação da inovação, que foi quem produziu um guia de avaliação de gestão da inovação. Tem um outro que trata de gestão, sistema de gestão, que é, inclusive, liderado por um amigo nosso, o Leopoldo Colombo, que é argentino e trabalhou muitos anos na ABNT Argentina, no IRA, né? E esteve sempre muito próximo de nós, do Brasil, a gente sempre colaborou muito com ele, que é quem fez a norma de sistema de gestão da inovação, a 56.002. Tem um outro que trata de terminologia, que é o WG2, que é essa norma ISO 56000, que nós estamos terminando a versão brasileira dela. E tem o terceiro, o grupo de trabalho 3, que mexe com ferramentas e métodos, e esse tem um conjunto grande de normas em desenvolvimento. Então, nesse momento, já foram publicadas pela ISO a ISO 56002, de gestão da inovação, Sistema de Gestão da Inovação de Diretrizes, o TR 56004, de avaliação, e a norma de inovação, parcerias de inovação, que é 56.003, bem como essa norma de terminologia, que acabou de ser publicada também. Nós, no Brasil, estamos lançando em consulta nacional a versão brasileira da norma de 56.002, é uma das razões pelas quais a gente está fazendo esse webinar, e vamos fazer mais outros de mobilização para as pessoas se envolverem nisso. Já terminamos a tradução e o texto brasileiro dessa 56.003, que entrará em consulta nacional em seguida. A gente imagina que em setembro entre em consulta nacional, e estamos concluindo a de terminologia, que é de terminologia e princípios, é uma norma bastante extensa. E dentro dos trabalhos que estão acontecendo agora, tem uma discussão muito interessante sobre gestão de inteligência estratégica, gestão de propriedade intelectual e outra de gestão de ideias, que são as coisas que já estão acontecendo com alguma velocidade, e nós estamos envolvidos e precisamos de mais pessoas para participar disso. Como eu disse, a norma de terminologia menciona também os princípios, e houve o consenso internacional que os princípios de gestão da inovação são 8: foco em realização de valor, papel de uma liderança focalizada no futuro, a importância de ter uma direção estratégica para a empresa, para a organização, e isso está desdobrado numa cultura organizacional que encoraje, incentive e reconheça e recompense a inovação, uma lógica de exploração de insights, uma compreensão de que inovação lida direto com incerteza, é a VUCA, que o Nel mencionou. Um outro ponto muito importante, que é a capacidade da adaptabilidade, que aí conecta não só com a VUCA, mas com a resiliência. E, para ser uma prática duradoura e consistência de uma empresa, de uma organização, a necessidade de ter abordagem sistêmica. E aí a gente chega justamente nessa norma ISO 56002, que é de gestão de inovação. E, no fundo, a inovação ela envolve a realização de alguns processos pelos quais se transformam uma vontade, uma intenção em valor. Esses processos podem ser resumidos nesses 5 grandes subprocessos: identificar oportunidade, criar conceito, validar conceito, desenvolver solução, implementar solução, e eles acontecem em várias ordens, não há uma ordem sequencial obrigatória. Um dos grandes desafios foi justamente tirar os silos e o conhecimento, a abordagem de silos das diversas abordagens que existiam de lidar com inovação, processo de cascata, inovação aberta, fechada. O importante é, faça-se do jeito que se faça, certamente se passará por alguns desses processos,
E então trata-se de como é que a gente potencializa para que isso aconteça de maneira cada vez mais frequente, sistemática e organizada numa empresa. Pois trata-se então de estabelecer um sistema para que isso aconteça de maneira dinâmica. E então, à volta desses processos é que a gente constrói o sistema, usando uma arquitetura que é a arquitetura que ficou consagrada nos sistemas de gestão, como tem na ISO 9000, na ISO 14000, que isso foi padronizado. Então, o primeiro ponto é ter um grande envolvimento de liderança dentro da organização, onde tem um compromisso, uma política, e é a primeira norma de sistema de gestão que fala sobre a importância de ter uma visão, que o Nel já tinha falado lá no início, e ter uma estratégia para buscar isso. Isso é abraçado pelo contexto, e aí há questões muito importantes de como lidar com o risco, como lidar com a incerteza, como potencializar e encorajar a cultura para que os colaboradores, os trabalhadores, sintam um espaço propenso para eles compartilharem ideias, trabalharem em grupos desestruturados, não hierárquicos, se for o caso, e esse, portanto, a envoltória que abarca isso. Depois tem que se ter recursos para suportar esse processo, e esses recursos têm que estar dentro de um ciclo de PDCA. E PDCA não quer dizer pode deixar que eu corra atrás, trata-se de um processo sistemático de planejar, fazer uma análise crítica e agir em relação a isso, criando uma espiral de melhoria contínua. Então, essa é a caixa de ferramentas que se pensou e se escreveu de uma maneira que são recomendações, convém que, sugere-se que, para potencializar que esse processo da busca de converter intenção em valor se torne cada vez mais sistemático e não aconteça mais por acaso. E aí, então, temos 7 características principais. É o foco, é a percepção da visão e da construção das estratégias para alcançar isso, esse papel fundamental da cultura, a ideia de que isso não é feito em isolamento, aquela coisa de um cara sozinho numa garagem criando um sistema operacional é bacana, funciona maneiro no cinema, mas os grandes sucessos das empresas são grandes redes de colaboração. Aqui em Portugal houve um caso muito interessante logo no início da Covid, foi que um professor de uma universidade aqui montou um grupo, inicialmente no Twitter, depois nas redes sociais, de intercolaboração de pesquisadores para fazer respiradores a baixíssimo custo. E isso teve um efeito tão dramático que isso foi replicado logo à escala mundial. Então, grande parte da inovação acontece com colaboração. Há que ter essa preocupação com os ativos, a propriedade intelectual, ter essa visão de inteligência estratégica e perceber que a empresa de uma inovação ela é uma moribunda. Na realidade, tem que se perseguir portfólios de inovação e estar sempre se procurando o próximo passo para onde a coisa vai. Então, essa é a lógica do processo. Há uma série de benefícios potenciais. Eu não vou lê-los aqui, isso também não é um teste de oftalmologia, mas eu queria chamar a atenção para a contribuição para linguagem e entendimento comum, sustentabilidade e resiliência, capacidade de lidar com a incerteza, a coisa de atrair parceiros, colaboradores e dinheiro, funding, por uma abordagem profissional, né, da inovação, e potencializar a maior capacidade de entender a capacidade sua e das outras organizações para poder, inclusive, pensar em como se envolver em processos colaborativos. Em linhas muito rápidas, é isso. Eu acho que isso, na realidade, é para aguçar a vossa curiosidade e interesse e chamar-vos a participarem e trabalharem conosco nesse grande desafio. E agradeço a vossa atenção nisso. E acho que agora a gente pode entrar num bate-papo. Pronto. Augusto, excelente apresentação, mas até por conta lá do problema técnico, eu queria dar a oportunidade do Júlio Félix voltar a fazer algumas considerações, agora já até podendo comentar em cima dos conceitos e das informações que você nos trouxe, mas eu vou aproveitar e já provocar ele um pouco, porque quando ele estava à frente da comissão lá atrás, e era PDI, você tinha ainda todo aquele conceito de que inovação acontecia dentro dos laboratórios universitários ou de grandes empresas,
E hoje o Júlio recentemente está assumindo aí um papel dentro de uma startup, que é onde cada vez mais as grandes empresas entendem que a inovação está acontecendo. Então, Júlio, o que você pode trazer para a gente desse seu longo histórico aí de envolvimento com PDI e inovação, dessa mudança que está acontecendo em relação às startups, e se a família 56 mil também dá conta um pouco disso ou não? Se você puder aí falar um pouco para a gente, seria muito bom. Obrigado pela oportunidade, John. Então, eu saí da direção de uma organização de P&D e entrei numa organização de I. Né? A empresa que eu trabalho, que é a High Technology, é uma empresa que nasceu numa incubadora. Né? E ela vive, né, do seu processo de inovação. É uma empresa, é uma tech né, na área de saúde. Né? Até me permitam um pouquinho, a área regulamentada, quem trabalha na área regulamentada tem um grande desafio. É que a inovação vem muito antes da regulamentação. O senhor José Augusto depois pode até queria cutucá-lo aqui, porque ele tem uma experiência grande em regulamentação técnica, não só em normalização técnica, de falar um pouco sobre isso. Nós estamos sofrendo da maneira as dores, né? Nós temos algumas dores aqui, que é o não entendimento dos organismos reguladores, né, de um processo que é inovador. Ele não está descrito em regulamento. Quando muito, estaria em alguma norma. Então, a norma vem muito mais dinâmica do que os regulamentos. Né? E aonde a BNT tem dado uma grande contribuição para a nossa sociedade, né? Inclusive no envolvimento dessa sociedade. Né? Então, esse é um ponto importante, que aqui também fica uma colocação para o Nelson. Muito bem, a gente faz um sacrifício, a sociedade faz um sacrifício organizado pela BNT de desenvolver instrumentos de apoio ao desenvolvimento das nossas organizações de maneira geral. O grande desafio, então, agora, né, que nós, membros da CEE, a própria nossa empresa está disposta a colaborar com a BNT, como é que nós fazemos que, depois de publicado essas normas, é que elas sejam devidamente utilizadas pela sociedade e especialmente pelas nossas empresas de uma maneira geral. Né? Acho que é isso. Acho que nós assumimos o desafio, está dando resultado. Esse desafio foi para o mundo todo. A gente, com o apoio da BNT, fez uma coisa importante aqui. Não ser um simples observador do que está acontecendo, mas nós fomos parte ativa da discussão e da obtenção de consenso dessas normas que agora nós estamos mencionando aqui. É isso. Júlio, e pegando o seu gancho lá, uma provocação para o Nelson, eu quero que ele comente um pouco, né, da importância que a norma tem nesse processo de inovação aberta, né, porque ela acaba permitindo um linguajar comum, uma terminologia comum, e se você vai para um país com outro idioma, a norma daquele país, no idioma daquele país, ajuda você talvez a identificar lá o nome que se dá aos processos, o nome que se dá às técnicas, mas eu queria também aproveitar, botar esse componente, Nelson, para o seu comentário, e um outro reforçando o convite do Zé Augusto de mais participação, porque a comissão conta com um trabalho voluntário das pessoas que podem se juntar e a contribuir para esse trabalho. E quem já participou e está querendo aí voltar agora, é importante mencionar que a Covid acabou fazendo que várias das reuniões internacionais da ISO acontecessem de forma online. E isso sempre foi um grande empecilho para a participação nossa lá fora, né? Porque todo o custo de viagem, de deslocamento e recursos limitados para viabilizar isso. Eu acredito que vão voltar as reuniões presenciais, mas acredito que as online continuarão existindo. Então, talvez a gente consiga até aumentar uma participação que sempre foi muito custosa aqui para os membros da comissão, e aí não é
só nas normas de inovação, mas das normas em geral. Então, se você pudesse comentar um pouco sobre esses dois aspectos, seria muito bom. Eu acho que a Covid fez mais pela inserção digital do que qualquer guru tecnológico ou CIO. No caso aqui todos nós fomos forçados, né, a nos colocarmos e utilizarmos as ferramentas, o que eu acho extremamente positivo. Do ponto de vista da normalização aqui da ABNT, nós, inclusive, disseminamos amplamente o uso de web conferences, fora as outras plataformas de gestão de documento, de gestão de processo que a gente tem. E nós acho que quintuplicamos, ou multiplicando por 6 até, o número de reuniões online que nós fazíamos com relação ao ano passado. E aceleramos até a produção. Ou seja, hoje fica muito mais fácil de se participar de qualquer lugar do Brasil e com uma frequência muito maior. Então, isso está se dando também no âmbito da ISO e da IEC, organismo internacional, mas na ABNT isso veio para ficar. As reuniões, embora nós possamos fazer no futuro, claro, reuniões plenárias, eu acho que existe todo um aspecto de conexão pessoal, geração de conhecimento num outro nível quando se tem uma reunião presencial, mas as reuniões de trabalho vão ficar digitais, porque elas são muito produtivas. Um ponto que o Júlio comentou é muito importante, a participação internacional. Não existe normalização fechada num país. A normalização ela é um sistema interconectado, é um sistema global. E nós fazemos parte, nós somos parte dessa rede, desse sistema da ISO, por exemplo. Então, o teu comentário, Júlio, foi de ser exclusivamente o standard taker, né? Aquele lá que pega e fala, bom, perfeito, já é uma coisa boa você pegar e adotar uma norma, mas muito mais importante é ter essa participação ativa na discussão para você poder, em qualquer ramo do conhecimento ou da atividade, você poder levar as suas ideias, levar os conceitos brasileiros, porque o Brasil ele tem expertises grandes em diversas áreas. E nós podemos influenciar esse processo de normalização no âmbito global, ou seja, ser um standard maker. É nosso objetivo facilitar isso o máximo possível nos diferentes temas e comitês brasileiros aqui, e vocês estão de parabéns por essa participação. Bom, com relação... desculpa, Júlio, você tinha feito uma outra pergunta. Qual que era? Como fazer com que a sociedade realmente se utilize da norma para agregar valor nos seus processos? Então, a norma técnica, hoje, ela está consolidada num formato de texto unicamente. Ela consolida o conhecimento num formato de texto. Eu vejo que nós precisamos complementar esse tipo de formato com ações de comunicação para que a sociedade, de maneira geral, inclusive as novas gerações, nós temos um gap generacional, às vezes, em determinados assuntos, que as gerações mais jovens não têm participado. Então, nós precisamos inovar na utilização das mídias sociais para que o acesso ao conhecimento fique um pouco mais disponível para que a pessoa chegue na norma. Muitas vezes a norma ela é um documento um pouco mais estruturado, um pouco mais até cifrado, mas nós precisamos complementá-lo com outras mídias. Isso é um ponto. E a outra questão é que a norma e o trabalho de normalização ele deve se tornar um trabalho cada vez mais contínuo, ou seja, a norma enquanto documento vivo. Não apenas, eu fiz a norma e só vou revê-la daqui a 5 anos, mas esse grupo de discussão permanecer ativo e adicionando valor, adicionando conhecimento no documento, seja uma norma que foi adotada, e aí esse conhecimento tem que ser levado inclusive no âmbito internacional, seja uma norma puramente brasileira. Você manter esse documento vivo, né, cada vez mais, porque a velocidade das mudanças e das demandas tem se tornado, tem mudado, tem se acelerado demais. Então, temos que dar conta tanto da velocidade
como da comunicação para estimular esse engajamento e a participação. Né? Novos meios de comunicação para atrair e engajar novos públicos. Muito bom. Zé Augusto, eu queria aproveitar a sua experiência, não só em inovação, você atua em outros comitês da ABNT e da ISO, para você falar um pouquinho de um tema que eu sei que é caro para você, que é a questão da interconexão, da inter-relação entre normas, e aproveitar para explorar uma coisa que você comentou na sua apresentação, falando que essa família 56 mil, ela é de diretrizes e me deu a entender que então ela não seria certificável. Se você puder falar das relações entre as normas e quando é que é certificável, quando é que não é certificável. E finalmente, eu sei que eu estou botando muita coisa no seu prato aí, mas toda conversa boa passa rápido e a gente já está no final aqui do nosso tempo. Então, você comentar esses 2 pontos e já fazer as suas considerações finais para eu dar uma rodada aqui invertida e a gente já arrumar para o final do nosso painel. Pode ser? Abre o microfone. Opa! Ele já deu um aviso aqui, inclusive. Não, essa pergunta é uma pergunta muito boa e é muito pertinente, porque, como o Júlio mencionou, quando começaram as iniciativas em alguns países, as normas em alguns países eram certificáveis e algumas pessoas reconheciam o valor em dizer que alguém afirmasse que ele tinha um sistema de gestão, e grande parte disso era apontado para os órgãos de fomento, né? Embora tivesse também algum interesse, alguns deles no sentido de levantar dinheiro, fundraising com investidores anjos, semente, riscos, etc. E tal. Bom, mas quando se começou a discutir isso fora da escala nacional, começou a haver uma grande preocupação de que isso acabasse embolando com a utilidade percebida, e o grande propósito era dar um boost na capacidade de inovação do tecido empresarial, das organizações como um todo. Então, houve uma grande discussão internacional sobre isso e houve uma decisão deliberada dos países. Quando se decide fazer uma norma na ISO, é feita uma votação primeiro para perguntar: você acha que vale a pena fazer a norma? Você é a favor ou contra? Então, a votação internacional foi: queremos normas de gestão da inovação e não queremos normas certificadas, para que a certificação não confundisse, de certa maneira, o uso e inibisse o uso por parte das empresas, né? Vocês veem lá que dentro dos propósitos está ali: não é para ninguém começar agora a aparecer no terreiro dizendo eu sou uma empresa inovadora, porque fulano já disse. Você é inovador se você fizer inovação, se não fizer, você não é. Então, ela foi deliberadamente escrita assim, e ao ser escrita assim, ela é escrita toda com verbos como recomenda-se, convém que. Ora, para uma norma ser certificada, ela tem que ter requisitos, tem que ter escrito deve. E é com base num deve que um auditor chega à conclusão que o cara fez aquilo ou não fez. Se a norma toda está escrita com talvez, podia ser, porém, todavia, contudo, quem é que vai tomar a decisão se está dentro ou se está fora? Alguém toma. E tem gente oferecendo certificação por normas de diretrizes no mercado, em alguns países, graças a Deus. Isso é casos muito pequenos, há 2 ou 3, chega a ser bizonho o sujeito se afirmar a primeira empresa no Brasil que certificou pela... Claro que é a primeira empresa, porque a norma não é certificável. Poucos tolos houve que quiseram certificar por uma coisa não certificável. Mas a pergunta é: o que significa aquilo? Quais daqueles itens o cara cumpriu e quais alguém achou que não precisava cumprir? Essa é uma dificuldade de certificar numa norma de recomendações, porque você não sabe, afinal, o que é que tem lá, o que é que não tem. Isso acaba por ser quase que um grande desperdício de dinheiro, porque uma parte do público... A certificação é uma maneira de você comunicar com o cliente de que você tem alguma coisa que esse cliente dá valor, que se assume que a norma tem, certo? Então, se você quer comunicar com os seus clientes, que o cliente não sabe direito o que é que tem lá e ele vai ficar desconfiado, talvez não seja o melhor gasto nisso. E é por isso que, inclusive, a norma, sendo uma norma de sistema de gestão, ela pensa que o sistema tem que ter todas as partes, mas ela diz: cara, se você quiser começar a aprender, começa só com uma parte. E assim, certificar partes é certificar meio grávido, né? Uma coisa meio... Então, essa é uma confusão que, sim, essa confusão, se a norma é certificável ou não, ela pode gerar desapontamento no mercado e pode ser ruim
para as empresas aproveitarem a usar a norma. Agora, como eu disse, o propósito do comitê é proporcionar às organizações, não estou falando muito em empresa, mas em organizações, de uma forma geral, caixas de ferramentas para isso. Por isso, aquele grupo de ferramentas está trabalhando com tanta intensidade em coisas como ideação. Vai haver um outro documento que já está se começando a desenhar, que é cases de sucesso de implementação de uso de algumas dessas normas, para compartilhar casos de pequenas, de médias e de grandes empresas que estão implantando isso. E, por fim, só para não deixar escapar, duas coisas muito rápidas. A apresentação que eu fiz, que eu acho que está bem bacana, é uma apresentação que foi construída pelo Comitê Internacional. Na realidade, eu botei alguns slides meus lá, nossos da BNT, mas aquilo é uma construção, porque nós estamos querendo ter esse discurso único, essa tal da linguagem comum, lá dentro. Posso fazer uma pergunta? Uhum. Gostei muito dessas suas colocações sobre o uso adequado do que foi feito. O que quis dizer o legislador? Sim. Existe assim os juristas, né? Nós temos alguns desafios grandes. Já são 10 normas que estão em discussão, 4 publicadas. Nós estamos terminando a terceira aqui para ir a consulta pública. Mas, como você mencionou lá no início, tem a 56.004, né? Só para a gente ver que as coisas acontecem localmente, mas acontece de uma maneira internacional também, de que, olha, os consensos não são bem assim e tal. Por quê que nós tomamos a decisão de não transformar em norma brasileira a TR, que é a 56.004? Essa pergunta é quase que deliciosa, ela é dificultosa. Eu disse que eu tinha uma coisa para mencionar. Antes de eu entrar nessa tua resposta, houve uma discussão sobre a norma de sistema de gestão e startups. A norma de sistema de gestão, a 56.002, ela não foi pensada para startup, ela foi pensada para empresas maduras que têm várias atividades e querem estar continuamente alimentando um processo. O que se espera é que as startups virem grown-ups, e ao virarem grown-ups, o que se espera é que elas continuem com o ímpeto de inovar. E para elas poderem continuar com o ímpeto de inovar, elas vão ter que ir além de um grupo de pessoas com boas ideias e tem que sistematizar isso. Esse é o ponto, acho que é importante. Mas pegando a questão da norma de gestão da inovação, ela foi construída sob a liderança dos alemães, que queriam ter um processo de avaliar innovation management. Mas não estava ligado ao sistema de gestão, não estava ligado a isso. Então, era um processo, e a partir de determinado momento, o Comitê Internacional começou a não estar muito seguro do benefício, ele começou a não haver consenso. E como não houve consenso, é que a norma foi publicada como um technical report, um relatório técnico, um documento de recomendações para o assunto amadurecer. Existiam algumas empresas de consultoria que tinham montado um negócio em cima daqueles processos e as tantas, nós mesmos no comitê percebemos que nós temos que estar preocupados como é que as empresas fazem a avaliação do seu progresso e não está amarrando no modelo A, modelo B ou modelo C. E, portanto, decidiu-se, ao nível da ISO, que o documento ia ser um relatório técnico, não ia ganhar o status de norma, para impedir o eventual mau uso. Vamos testá-la, vamos usá-la, etc. E nós, no Brasil, que já estávamos antecipando essas tendências, essas linhas de fuga, tomamos uma decisão que eu acho que foi sensata, uma decisão da comissão, de que, nesse momento, a gente não vai adotar essa norma no Brasil. Ela existe lá, mesmo porque nós fomos muito enfáticos na votação contra. Chegou a haver um certo calor, não só luz na discussão lá, né? Eu participei, assim, e a gente disse, não, vamos deixar esse negócio primeiro amadurecer, não dá para... Porque isso pode ter um efeito danoso no mercado, pode desencadear de novo essa coisa de cavalo de corrida, para depois parecer uma árvore de Natal. Cavalo de corrida é árvore de Natal, é coisa quase... Mas nego que comecei a querer ter um monte de medalhinha sem sequer saber bem o que isso significa. O nosso propósito realmente é dar instrumentos úteis de construção coletiva de conhecimento para encorajar as empresas a terem um processo
de inovação mais sustentável. E isso é muito estratégico, é muito importante para o país. Eu estava participando de uma reunião onde eu estou construindo para o MCT, estou facilitando um processo de construção para o MCT do Roadmap brasileiro da normalização para a indústria 4.0. Que o primeiro ponto é logo essa discussão que você começou a dizer, não tem regulação ainda, como é que a regulação vai lidar com norma, quais são as coisas que a gente tem que fazer. Algumas delas a gente tem que ser standard taker, outras nós temos que ter standard maker. E eu lembrei uma coisa, porque você não, que é jovem, mas a gente esteve envolvido lá na época do PBQP, etc. e tal, anos 90, a Revolução da Qualidade. E nós, no meio da década de 90, tendo começado a perder uma corrida da indústria mais de base, nós percebemos que estava havendo uma emergência do negócio de serviços na economia mundial, e dentro desse havia um que despontava muito forte, que era o negócio de software, e software não precisava de hardware, precisava de humanware. Humanware nós tínhamos. E tínhamos uma coisa mais fantástica junto com o humanware. Nós tínhamos criatividade. Então achamos que nós íamos ter todas as condições de ser um dos grandes emergentes no mercado altamente competitivo de software. Montamos Softex, montamos MPSBR, montamos um monte de coisa. Mas, John, falando na casa da indústria de software, nós ganhamos a corrida? Nós nos perdemos no caminho. Nós vimos os indianos chegarem lá, porque a partir de determinado momento a gente perdeu o impulso. Então nós chegamos a ter política pública, cursos, mas nós não conseguimos fazer o link disso ir lá embaixo, não do chão de fábrica, né? Na realidade, no chão do quarto, no chão do escritório. E nós esperamos que esse conjunto de normas que a gente está desenvolvendo, e não é por acaso, John, que você está lá desde o início, que a Gisele estava, que a RioSoft sempre esteve envolvida nessa comissão, de que percebemos que são ferramentas que vão, de fato, ser um dos elementos que vão contribuir para uma recuperação, se eu me atrevo a dizer isso, da competitividade de alguns dos setores mais ágeis e dinâmicos da nossa economia. Eu acho que consegui reduzir. Obrigado. Sim. Bom, e era esse o recado final. Eu acho que temos a oportunidade de capilarizar e difundir a inovação no tecido empresarial. Digamos que uma das nossas grandes ameaças é justamente esse fashionismo, essa carnavalização da história, né? Mas eu acho que a gente tem ferramentas muito sólidas que podem contribuir, de fato, para micro, pequenas, médias e grandes empresas sistematizarem essa perseguição contínua e esse mergulho no reino da incerteza que é a gestão da inovação. E, mais uma vez, quero agradecer ao Rio Info essa oportunidade de ser talvez um dos primeiros eventos públicos onde nós estamos já chamando para acesso à consulta nacional da 56.002. Obrigado. Excelente, Zé. E eu queria destacar um pouco, né, essa história toda, né, e uma coisa que é fundamental para a inovação, que é o aprendizado, né? O erro é uma oportunidade de aprendizado e com isso a gente vai evoluindo. Mas agradecer aí pela sua participação. Vou passar para o Júlio fazer as considerações finais e pedir para o Nelson encerrar o nosso painel na sequência. Júlio, por favor. Muito obrigado. Gostei muito do trabalho que fizemos nessa data. Acho que esclareceu muita coisa para nós mesmos e acho que para o mercado. Nós temos um grupo muito coeso, que é a comissão, a CE 130. Tem trabalhado duro, não é um processo, como eu já mencionei, tão soft. A BNT tem nos apoiado muito nas nossas dificuldades, para ultrapassar as nossas dificuldades. Então, o bom entendimento do que se faz, entendimento do usuário é importante. Infelizmente, vai haver sempre interesses comerciais, que é legítimo, de utilizar esses mecanismos normalizados de uma forma que podia ser só no Brasil. Veja, o sentar entre aspas, para discutir uma norma é para discutir e debater
interesses que vão lá da indústria A, da instituição tá, que é legítimo. Quem não vai é que perde essa oportunidade. Mas, no final, a gente tem, no mínimo, se não tem unanimidade, a gente tem consenso, que para a ISO é estabelecido que atingiu 75% de aceitação, e a gente tem tido muito mais que isso. Obteve-se o consenso, essa norma pode ser publicada. Nosso esforço agora é de transformar em norma brasileira os outros produtos desenvolvidos no nível internacional e, já colocado pelo Nelson aqui, a ABNT, como sempre, fará um grande esforço de dar o conhecimento e, quiçá, até promover alguma capacitação no uso adequado desses instrumentos. Muito obrigado. Muito bom, Júlio. Obrigado. E Nelson, está com você a palavra aí agora. Sim, obrigado. Primeiro, queria dar os parabéns aí pela iniciativa, John, e parabéns aí ao Júlio, ao Zé, pelo trabalho incrível aí na CE 130. Uma organização, um país, qualquer nível, em qualquer nível, se você não tem estratégia, você não tem direção, você não tem planejamento. E talvez seja por isso que muitas das iniciativas brasileiras, algumas delas pelo menos, não deram certo. Porque você tem, às vezes, muito valor, nós temos aqui muito valor, muita criatividade, mas inovação não é só a criatividade. Você precisa ter a visão, a estratégia e a gestão. E é isso que as normas trazem agora. E isso, num mundo em constante e cada vez mais intensa transformação, isso vai ser fundamental para que a gente tenha um sucesso como sociedade, e traga valor para o Brasil. A norma ela não é feita para a ABNT e não é feita só para o grupo que está fazendo. A ABNT hoje ela tem praticamente quase 240 grandes grupos temáticos de normalização. Eu queria deixar esse recado, que a ABNT está totalmente aberta para qualquer um de vocês vir trazer novas demandas, novas ideias que possam estabelecer padrões. A norma, eu gosto muito da palavra padrão. O padrão, ele realmente gera uma estrutura para a ação, uma estrutura para processos, uma estrutura para produtos, e isso nos ajuda a ter mais eficiência, mais eficácia, mais qualidade, mais segurança, e maior gestão. Então, as normas de inovação, de gestão de inovação, elas buscam trazer isso para esse processo e que, aliado, eu acho que essa grande riqueza e diversidade do Brasil, acho que a gente pode dar realmente saltos em diversos setores e com essa recomendação do Júlio, que a gente consiga disseminar essa cultura da gestão da inovação para micro e pequenas empresas, fazendo alianças com outras organizações como o SEBRAE, como o SENAI, com as outras redes, com as redes setoriais. Então, Júlio, depois nós precisamos fazer o nosso planejamento de como levar isso para a sociedade, para que a gente engaje o uso, a implementação, em casos de sucesso, isso também é um bom exemplo, como falou o Zé, e depois trazer esses usuários para dentro do processo para nos enriquecer com as suas experiências e contribuições para que a gente tenha um feedback contínuo e tenha esse ciclo PDCA sempre de melhoria no nosso próprio processo de elaboração. Então, eu agradeço, a ABNT está totalmente aberta para vocês. Foi uma honra estar aqui com você, John, Lilian, Zé e Júlio. Muito obrigado. Maravilha, Nelson, super obrigado. Eu vou fechar reforçando primeiro o seu convite, Nelson, para vir para a ABNT, lembrando que não só inovação, mas tem outras temáticas, por exemplo, como riscos e segurança da informação, Sim. Onde o Alberto Bastos é uma liderança empresarial e amigo também aqui do Rio Info, nessas áreas, ele trabalha em muitos comitês, tem a parte de qualidade com quem a gente sempre interagiu, mas fechar convites que também o Júlio e o Zé Augusto fizeram para a nossa comissão ACE 130, até porque nos últimos anos cresceram muitos programas de inovação na universidade, então você ter alunos de mestrado e doutorado em inovação
Você vai ter na comissão um networking fantástico e os bastidores de tudo isso que vocês ouviram aqui um pouquinho, mas não é só para acadêmicos, reforçando aí que empresas também de todos os portes podem participar e vai ser muito bom contar aí com a ajuda de novos participantes. Então, mais uma vez, obrigado. Nelson, Júlio, Zé Augusto, Lilian, obrigado aí pelo apoio técnico e, enfim, até breve. Até breve. Em breve, vamos repetir. Até logo mais. Um abraço para todos.